E aí galerinha, tudo bom? Agora a gente vai fazer a questão 59 do Enem 2015, beleza? Prova rosa do primeiro dia. Vamos dar uma olhadinha? Bom pessoal, então a questão 59 fala o seguinte: uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente, para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. E aí, pessoal, ele coloca essa tabelinha aí marota, certo? Os tipos de selo vão de A até E e essa variação é menor que 10 até maior que 55%. E aí ele pede o seguinte: para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Ele fala assim: a garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Ele fala qual deveria ser o selo posto nessa garrafa térmica, pessoal. Bom, seguinte. Então, os dados que ele deu aqui que são interessantes pra gente. Massa da garrafa fria. Então, a massa da fria, pessoal, é 1/3 da massa total. A massa da quente é 2/3 da massa total. Porque quando você misturar, você vai ter só uma massa total lá, né? Que é a mistura da fria com a quente. Então, eu chamei essa massa de massa total. Tudo bem? E aí, pessoal, quando você tem esses dois dados, o que vai acontecer? Quando você fechar a garrafa térmica, vai existir uma troca de calor. Nessa troca de calor, alguém vai ceder calor, normalmente quem cede calor é quem está mais quente, e alguém vai receber calor, que é o cara que está mais frio, tudo bem? E essa soma aqui vai dar 0. Tranquilo, pessoal? E aí foi exatamente o que eu fiz. É uma variação de temperatura sem mudança de fase, então é basicamente MC delta T aqui para essa quantidade de calor cedido. Quem cedeu o calor, pessoal? Quem estava mais quente. Então, quem estava mais quente tem uma massa 2/3 da massa total. Então, MC delta T. Tudo bem? Então, 2/3 da massa total vezes 1, que é o calor específico da água. Se você não soubesse que era 1, não tem problema, porque como é igual a 0, você pode pôr em evidência e passar dividindo. Você não precisa saber exatamente esse valor aqui. Tranquilo, pessoal? Porque é água e água, é sempre o mesmo material. Desculpa, nesse caso é o mesmo material. E aí T menos 40 porque a gente está falando da mais quente. A mais quente ela estava a 40 graus inicialmente. Tudo bem? Então 1/3 de MT porque agora a gente está falando da fria, vezes o calor específico, vezes T menos 10 porque a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 10, que é a temperatura inicial dessa água. Tranquilo, pessoal? Isso é igual a 0. Bom, quando você faz essa continha aqui, essa massa ela vai sumir, esse MT vai sumir, tudo bem? Eu posso colocar em evidência e passar dividindo. E aí você faz a distributiva aqui nesses caras, você vai ter esses valores, tranquilo? E o que vai acontecer? Bom, 2/3 de T mais 1/3 de T dá o próprio T, tudo bem? 80 sobre 3, 10 sobre 3, isso vai dar 90 sobre 3 negativo aqui, passei para o outro lado, ficou positivo, 90 sobre 3 é 30, pessoal, tranquilo? Só que olha só, esse 30, o que ele realmente representa, pessoal? Esse 30 aqui, ele representa a temperatura na qual esse conjunto deveria ter parado, no equilíbrio. Só que a gente sabe que na garrafa térmica existiu uma perda e fez com que a temperatura final depois das 6 horas fosse 16 graus Celsius ao invés de 30. Tranquilo, pessoal? 30 graus Celsius é a temperatura se ela não tivesse perdido nenhum calor para o ambiente, mas ela perde e vem para 16. E o que aconteceu, pessoal? Eu sei que 30 graus Celsius é se ela não tivesse perdido nada, se ela tivesse continuado com 100% da temperatura inicial antes das 6 horas. Só que ela perdeu 14 graus Celsius, ela veio para 16, certo? Então ela perdeu 14. Então essa variação de temperatura me gera uma variação percentual de temperatura aqui, pessoal. E aí, quando a gente faz essa conta, essa variação percentual dá 46,6%. Se vocês olharem lá na tabelinha, ele indica no selo que o selo D, ele está entre 40% e 55%, pessoal. Logo, entre 40 e 55, 46 está aí no meio, né? Então, essa garrafa térmica teria que ter o selo D aqui, pessoal. Tranquilo? Então, a alternativa D também. Então foi isso, pessoal, uma questãozinha bem tranquila também, bem rápida, né? Só aplicar os conceitos de troca de calor aí, de calor cedido, calor recebido.
que saía tudo bonitinho, pessoal. Espero que tenham gostado. Falou!